Nesse vídeo eu vou falar a respeito do texto do Júlio Gropachino, Autoridade e Autonomia na Escola, Alternativas Teóricas e Práticas. Então, o Júlio fala sobre a crise da educação, o fato de que boa parte das crianças que ingressam na escola não conseguem concluir satisfatoriamente a sua jornada escolar, o que se convencionou chamar de fracasso escolar e pode ser verificado pelo simples fato de que boa parte das pessoas que estão à nossa volta, elas parecem ter uma história de insatisfação ou insucesso para contar em relação à escola, em relação ao ambiente escolar. Segundo o autor, esse texto ele já tem alguns anos, é bom lembrar, é bom atualizar esses índices, mas os índices de evasão e retenção, eles são semelhantes aos de países pobres da África, como a Nigéria e o Sudão. E o pior é que a qualidade do ensino que é ministrado aos que permanecem na escola também não é boa. Ele chama isso de fracasso dos incluídos. Nos últimos anos, a gente conseguiu universalizar o acesso à educação, mas ainda falta qualidade na educação. Isso é o fracasso dos incluídos. E as implicações dessa falta de qualidade na educação é a perda da credibilidade da escola como instituição e também dos professores como profissionais. Muitos dos problemas que a categoria profissional tem hoje estão ligados a essa perda da credibilidade. Mais ainda, esse problema da educação compromete também a cidadania, porque não há cidadania sustentável sem educação. Quanto menor é a escolaridade de uma pessoa, menor é o acesso às oportunidades que o mundo oferece. O Júlio, então, ele começa o texto dele falando do problema. Ele mostrou as evidências, mostrou as implicações e a partir de agora ele vai falar das razões que são apresentadas pelos educadores para o fracasso escolar. Ele fala dessas razões que os professores apresentam para o fracasso escolar e depois ele vai desconstruindo elas para chamar os professores à responsabilidade. Opinião minha agora. Infelizmente, quando você vê professores falando de questões relativas à educação, relativa ao aprendizado dos alunos, você nota que impera o senso comum. O conhecimento de educação que qualquer dona de casa tem. Falta para a gente um pouco mais de conhecimento técnico para falar de educação. Isso desvaloriza o nosso trabalho, porque dá a impressão que dar aula é só repetir as práticas que os nossos professores usaram com a gente. E se isso não dá certo, a gente diz que a sociedade está perdida, porque onde já se viu as coisas que acontecem dentro de uma sala de aula. Então isso é muito importante para nós que fazemos parte da categoria, para nós que somos professores, ter um pouco mais de embasamento técnico quando a gente fala a respeito de educação, quando a gente fala a respeito dos alunos e buscar estudar, crescer tecnicamente na nossa profissão. Mas vamos voltar para o texto. No texto, o Júlio fala que os professores apresentam diversas razões para o fracasso escolar. E ele vai focar na questão do aluno problema. O aluno problema, seja o que tem supostos distúrbios psicopedagógicos, seja o que tem problemas comportamentais, os alunos indisciplinados. Você vai ver que à medida que o texto avança, o Júlio vai tratar especificamente da questão da indisciplina. Segundo o autor, é comum escutar no meio pedagógico que se o aluno aprende é porque o professor ensina, mas se ele não aprende é porque ele não quer ou porque ele apresenta algum distúrbio, alguma questão que inviabiliza o aprendizado. Aí ele propõe a seguinte reflexão, tá? Não com essas palavras, as palavras são minhas, mas que é uma sacanagem justificar o fracasso escolar pondo a responsabilidade no aluno. É o mesmo que o médico responsabilizar os pacientes ou até as doenças que surgem para justificar os fracassos da medicina. O Júlio diz que o que evidencia a qualidade do profissional são os desafios, os problemas que ele resolve na sua atuação. Responsabilizar o aluno é se omitir das nossas responsabilidades profissionais, porque esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente se forma. O professor é o profissional tecnicamente capacitado para o ensino. Daqui para frente, o Júlio vai focar na questão da indisciplina e ele segue desconstruindo as opiniões que circulam aí no meio pedagógico. E aí ele coloca 3 hipóteses que são apresentadas para a indisciplina. A primeira hipótese é a do aluno desrespeitador. Boa parte dos professores diz que o aluno de hoje ele é menos
respeitador do que antes, e a escola ela se tornou muito permissiva. Se você já trabalha em escola, já deve ter ouvido muitas vezes professores dizendo: porque no meu tempo, porque no tempo que eu era aluno. E aí o que o Júlio vai dizer é que essa escola do tempo que nós éramos alunos é uma escola hierarquizada, militarizada ou religiosa. É uma escola que, por extensão, cultiva os ideais da época. Nós vivíamos numa ditadura militar. Além disso, essa escola ela era elitista, ela não era uma escola universalizada. Os nossos pais provavelmente não tiveram acesso a essa escola. Os nossos avós, menos ainda. É uma escola com exame admissional do primário para o ginásio. É uma escola que segrega quem não aprende, que muitas vezes expulsa o aluno que dá problemas. E aí é óbvio que essa escola do passado está na contramão da ideia de cidadania, porque não é uma escola para todos, é uma escola para poucos. E muito do que a gente considera como respeito dos alunos de antigamente se obtinha por meio das ameaças, por meio das punições, por meio da coação. E aí ele desconstrói a ideia de uma escola do passado e de alunos que eram melhores do que os alunos atuais. E diz mais, diz que nós vivemos uma transformação histórica radical. Hoje o professor não seria mais o encarregado de distribuir tarefas e fazer cumprir as ordens disciplinares, além de ter que apassivar a turma, de ter que silenciar os alunos. Eu digo que não seria porque na cabeça de muitos professores ainda é assim. E o Júlio também comenta isso, dizendo que é estranho quando você enxerga na escola de hoje estruturas e situações que são muito parecidas com a das escolas do século passado. Para essa primeira hipótese, a do aluno desrespeitador, ele vai dizer que muito provavelmente a indisciplina dos alunos de hoje é um questionamento a essa inadequação da escola que talvez não tenha percebido o quanto a sociedade mudou. E ele chama a reflexão dos professores para o seu papel, para a sua função social. Qual é o papel do professor hoje? Qual é a função social da escola de hoje? O que a gente está fazendo? O que nós temos conseguido? A escola para quê? Para que serve a escola hoje? Aí, uma segunda hipótese que os educadores apresentam para a indisciplina é de que o aluno atual ele não tem limites, ele não respeita as regras, ele não reconhece a autoridade. E a culpa disso é dos pais. Você vê que o Júlio questiona esse modo como os professores transferem a responsabilidade pelo fracasso escolar. A culpa é do aluno, a culpa é dos pais, a responsabilidade ela está sempre em um terceiro. Ele desconstrói esse argumento dizendo que as crianças elas têm ciência das regras, que mesmo quando chegam às escolas ainda bem novinhas, as crianças elas já sabem o mínimo de como funciona a organização de uma coletividade. E aí ele diz que você nota bem esse senso das crianças com relação à organização, com relação a como as coisas funcionam, quando você vê crianças brincando. Elas se organizam e estabelecem ali as regras e elas inclusive punem os infratores. Então é absurdo você dizer que os alunos eles desconhecem os limites, que os alunos não sabem o que é regra. E ele levanta também a questão de que o aluno indisciplinado em casa, ele não necessariamente é indisciplinado na escola e vice-versa. E que também se nota que o comportamento dos alunos varia conforme o professor. Então o mesmo aluno, ele pode ser indisciplinado com alguns professores e ser disciplinado com outros. Logo, não é uma questão da família ou uma questão do aluno. Perceba que ele vai desconstruindo essas ideias e essas justificativas que os professores vão dando para o fracasso escolar e para a questão da indisciplina. Essas transferências de responsabilidade. E vai chamando os professores à reflexão de que a responsabilidade profissional pelo aprendizado dos alunos, a responsabilidade profissional pelo ensino é dos professores. Ainda que o aluno ele não tenha posturas morais mínimas para o trabalho em sala de aula, isso deve ser visto como um complicador, jamais como um impeditivo para a ação do professor. O ensino, o aprendizado é uma responsabilidade do professor. Agora, ele não pode deixar em segundo plano a sua função de tratar do conhecimento sistematizado para normatizar moralmente a criança. Isso é algo que cabe à família.
O trabalho com o conhecimento, ele não depende dessa moralização anterior. O Júlio diz que muito do que a gente chama de indisciplina são questões de moralização da criança. E se a gente priorizar a moralização da criança em detrimento do conhecimento sistematizado, a gente quebra o contrato pedagógico. Porque o professor está na sala de aula para trabalhar conhecimento e é um desperdício da sua formação. O professor ele não é um pai postiço. Exemplo meu agora, por exemplo, roupa de aluno, palavrão, são questões que são culturais da família. A criança ela usa as roupas que a mãe compra. Muitas vezes você vê as professoras dizendo, não, porque a menina estava de roupa curta, e aí quando chamou a mãe, a roupa da mãe era mais curta. É claro, né? A criança ela usa as roupas que a mãe compra e a roupa faz parte de uma cultura familiar. Do mesmo modo, palavrão. A criança ela fala palavrão porque na casa dela fala palavrão. E às vezes a professora deixa de dar o conhecimento sistematizado tentando moralizar essas coisas. E moralizar com uma cultura que não é nem a cultura da criança ou do ambiente familiar dela, mas da professora, entende? E aqui eu não estou dizendo que não pode falar dessas coisas, mas que você não pode priorizar a questão moral em detrimento da questão do conhecimento sistematizado, que essa é a função do professor. E é isso que o Júlio diz que é uma quebra do contrato pedagógico. Aí o Júlio diz que as crianças e os adolescentes, eles sabem reconhecer e respeitar as regras do jogo quando ele é bem jogado. E muito da indisciplina é porque os alunos eles não veem no professor o papel que o professor deveria estar ocupando em sala. Se o professor ele cumpre o papel dele de estar ali para ensinar, o jogo bem jogado é que o aluno assuma a sua função de quem aprende, né, de quem está ali disposto a aprender. Agora, se o professor abrir mão do seu papel para moralizar ou fazer qualquer outra coisa que não esteja relacionado com o conhecimento sistematizado, isso reflete no comportamento do aluno. Então, na primeira hipótese, a do aluno desrespeitador, a indisciplina do aluno era uma sinalização, um questionamento em relação à inadequação da escola e da sua proposta. Nessa segunda hipótese, a do aluno sem limites, é uma sinalização, um questionamento em relação à inadequação dessa relação professor-aluno. E aí, mais uma questão para os professores refletirem. Será que o professor ele está assumindo na sala de aula o seu papel de responsável pelo conhecimento sistematizado? Será que ele está jogando bem o jogo? E a terceira hipótese que o Júlio cita no texto, que os professores apresentam para a indisciplina do aluno, é a do aluno desinteressado. No tempo em que esse texto foi escrito, o Júlio colocou como maior distração a televisão. Hoje a maior distração é o celular. O Júlio diz que com relação à televisão, né, e a gente pode aplicar isso na questão do celular e das mídias que os alunos consomem ali pelo celular, os vídeos, os jogos, que é preciso fazer uma distinção clara entre os papéis da mídia e da escola. Você percebe essa falta de distinção quando você vê opiniões de que as aulas deveriam ser mais atraentes, de que o professor deveria ser praticamente um animador de auditório. E aí, além da função de entretenimento que a mídia tem, se a gente considerar o seu potencial de difundir informações, ainda assim existe uma distinção em relação ao trabalho do professor. Tem gente que diz, hoje qualquer informação o aluno busca no Google, ele não precisa mais do professor. A escola é uma instituição falida. E aí é importante saber que a escola ela não é uma difusora de informação. A ideia é construir conhecimento, problematizando as situações do cotidiano do aluno. É para isso que se refaz o caminho de outros que enfrentaram os mesmos dilemas, os mesmos problemas em seus próprios contextos, né? A história dos campos de conhecimentos. E aí essa relação professor, aluno, realidade, conhecimento, as mídias, por mais avançadas que estejam, elas não substituem. Aí o Júlio diz que o conhecimento sistematizado é a grande dádiva que os nossos antepassados nos deixaram e que cabe a nós não negligenciar isso aos alunos. Cabe aos professores contar as histórias das conquistas do pensamento humano. A terceira reflexão é se nós temos nos posicionado como aqueles que guiam o aluno nesse percurso aí da história do conhecimento. O Júlio diz que as demandas dos alunos elas não são tão rígidas ou tão definidas a ponto de não poderem ser transformadas.
E cabe a reflexão, qual é o papel do professor diante disso? Então ele levanta 3 hipóteses: a do aluno desrespeitador, para questionar a inadequação da escola; a do aluno sem limites, para questionar a inadequação da relação professor-aluno; e uma terceira hipótese, que é a do aluno desinteressado, para questionar o próprio papel do professor. Qual o papel do professor em relação à responsabilidade que ele tem de passar esse legado para o aluno da história do conhecimento sistematizado. Na sequência, o autor ele faz uma leitura pedagógica da indisciplina. Ele diz que essas 3 hipóteses para a indisciplina, o aluno desrespeitador, o aluno sem limites e o aluno desinteressado, elas não se sustentam completamente, por pelo menos 3 razões. A primeira é que se apoiam em visões equivocadas e em falsos conceitos. Por exemplo, as ideias de que a educação no passado era melhor, era ideal. A ideia de que os pais não moralizam os seus filhos. A ideia de que o conhecimento escolar é algo ultrapassado e desestimulante. A segunda razão é que essas 3 hipóteses elas tratam a indisciplina como um problema individual do aluno e anterior à escola, quando na verdade a indisciplina ela nos mostra um problema das relações institucionais escolares dos dias atuais. A terceira razão é que as 3 hipóteses elas se esquivam de levar em consideração a sala de aula, a relação professor-aluno, as questões de fato pedagógicas. Então, elas não apontam caminhos concretos para solucionar o problema. Elas simplesmente dizem a indisciplina ela é um problema da família, a indisciplina é um problema da sociedade, das mídias, dos dias atuais. E aí eu quero que você entenda, e esse é um comentário meu, que quanto mais a gente se esquiva em relação aos problemas da educação, quanto mais a gente transfere a responsabilidade para os outros, menos credibilidade a gente tem e mais intervenção externa o professor vai ter na sala de aula. Vai chegar uma hora que o professor vai ser só um coadjuvante na educação. Você vai ter um protagonismo da polícia, dos pais, do Ministério Público, e o professor vai ficar em segundo plano, simplesmente porque não assume as responsabilidades que são próprias do seu ofício. A sociedade, no seu dinamismo, ela não vai ficar presa nesse mimimi, né? E vão sendo apresentadas outras soluções. Já está se falando a respeito de escolas militares, ensino em casa, né? Continua se esquivando para ver onde que a gente vai parar, né? Voltando para o texto, o autor ele diz que essas 3 hipóteses elas cometem um erro já de largada, que é considerar a disciplina como pré-requisito para a ação pedagógica, quando na verdade ela é o efeito do trabalho cotidiano em sala de aula. Daí ele volta na questão, por que os mesmos alunos são disciplinados com um professor e são indisciplinados com o outro? E aí ele usa isso para evidenciar que não é uma questão do aluno, mas é uma questão do trabalho que é feito em sala de aula. E aí se você eliminar todas essas hipóteses e justificativas que colocam a causa da indisciplina fora do contexto estritamente pedagógico, fora da sala de aula, você vai ver que no mínimo a indisciplina ela sinaliza que a intervenção do professor não está acontecendo do modo que se espera. Dentro da sala de aula, as coisas não estão se desdobrando de acordo com as expectativas dos envolvidos. Aqui então o autor ele diz que a responsabilidade pela indisciplina é do professor, ponto. E o que fazer então, né, visto que a responsabilidade pela indisciplina é do professor, é o professor que é a pessoa tecnicamente capacitada para lidar com as questões relativas ao ensino e ao aprendizado dos alunos, e a indisciplina está nesse bojo aí da atuação do professor. O Júlio fala de 3 dimensões que envolvem o trabalho docente: o que é ensinado, o como se ensina e uma terceira dimensão. Segundo ele, está relacionada com grande parte dos problemas que a educação enfrenta nos dias atuais, que é o para que se ensina. Essa é a questão que emana da indisciplina escolar. O tempo todo, a atitude indisciplinada, ela levanta esse questionamento. Para que a escola? Qual é a relevância, qual é a importância disso para mim? No que isso me transforma? O que eu ganho com isso? E aí, mais uma vez, vem a reflexão para os professores. Nós, professores, temos conseguido responder essa pergunta? Qual é a importância da escola? Mais especificamente, a nossa questão, a atuação do professor. Qual é a importância do que eu faço, do que eu ensino, da minha presença?
Qual é a contribuição que eu dou na vida do meu aluno? E aí essas questões elas são fundamentais, porque só tendo consciência do seu papel, a importância do seu trabalho, é que o professor consegue fazer uma leitura diferente sobre o cotidiano da sala de aula. E aí é preciso rever posturas, rever posicionamentos, rever essa atitude defensiva que muitas vezes os professores ficam, onde você simplesmente transfere a responsabilidade para não ter que questionar as próprias práticas, para não ter que questionar o próprio trabalho. E aí o Júlio diz que muitas das armadilhas do nosso cotidiano, elas têm a nossa concordância e até mesmo a nossa autoria. Tá? Um exemplo, agora um comentário meu. Uma vez eu vi uma professora chorando de nervoso porque a aluna não queria sentar conforme o mapa que ela fez para a sala. Uma questão de indisciplina. Mas quem que inventou essa história de mapear a sala? Percebe? Quem criou o contexto, para que essa situação de indisciplina fosse estabelecida? E aí a gente tem especialistas que dizem que o simples fato de você colocar os alunos em fileiras, você acrescenta tensões na sala. Imagina você colocar os alunos em fileira e ainda forçar o sujeito a sentar conforme a sua vontade. Tá? Então, são essas coisas que a gente precisa pensar. E aí o Júlio ele vai terminar o seu texto com algumas premissas, segundo ele, fundamentais para o trabalho em sala de aula. A primeira é que o professor se atenha às questões pedagógicas, ao que é próprio dos campos de conhecimento, nunca a questões de moralização dos hábitos das crianças. A segunda premissa é a distinção clara dos papéis. É dever do professor ensinar e é direito do aluno aprender. Embora isso possa não estar muito claro para o aluno, para o professor deve estar muito claro que o seu dever ali é ensinar. E que é direito do aluno aprender o que é ensinado. A terceira premissa é que a sala de aula é o lugar privilegiado onde de fato a educação escolar acontece. E na sala de aula é que os conflitos eles devem ser resolvidos, eles devem ser abordados ali, eles devem ser administrados. A prática de se mandar o aluno para fora da sala e no limite mandar para fora da escola, ela é uma prática abominável e ela tem que ser abolida urgentemente. A quarta premissa é com relação ao contrato pedagógico, que deve ser sempre explícito. Ele deve ser conhecido, partilhado e, se possível, negociado por todos. O Júlio diz que nunca se deve começar um curso sem que antes estejam claras as normas de convivência e as regras de funcionamento dos ambientes. E aí, comentário meu a respeito do contrato pedagógico. Muitas vezes o que acontece é que o professor ele começa o ano fazendo seu contrato pedagógico e esse contrato ele não chega a ser um contrato, um acordo. Quando acontece alguma coisa, o professor fala assim, não, mas o que nós acordamos? Mas aquilo não é combinado, não é um acordado. O contrato pedagógico, na verdade, é uma imposição pedagógica. Então eu acho que é preciso tomar cuidado com isso. É preciso, quando você faz o seu contrato pedagógico, na medida do possível, você negociar, você discutir, colocar coisas no seu contrato que são possíveis e que são reais. Não adianta você querer forçar por meio do seu contrato pedagógico para depois dizer que foi acordado, que foi combinado, coisas que na prática elas não têm como acontecer. E aí, na última parte do texto, para fechar, o Júlio fala de 5 regras éticas do trabalho do professor. A primeira é que o aluno problema ele é um porta-voz das relações estabelecidas em sala de aula. Ele é um problema sempre da relação professor-aluno, nunca individual ou anterior. A segunda é que é preciso abandonar o perfil idealizado de aluno. A gente não tem aluno ideal. O aluno que a gente tem, ele é como ele é. É o que está proposto para a gente. São as pessoas com quem nós temos que trabalhar. A terceira regra ética é que a gente não pode abrir mão do contrato pedagógico. É preciso haver clareza com relação aos papéis e coerência, fidelidade em relação àquilo que foi proposto. O professor, ele deve ter clareza que o seu papel é ensinar. E naturalmente essa clareza, essa coerência, ela vai se estender ao aluno no cumprimento do seu papel de estar ali disposto a aprender. A quarta regra ética do trabalho do professor é estar aberto às novas experiências, A sala de aula ela é sempre um laboratório. E aí é preciso entender que não é o aluno que não se encaixa naquilo que a gente oferece, mas é o professor que de alguma forma não se adequa às possibilidades do aluno. Isso é difícil, mas é preciso que a gente reconheça isso
E com base nisso a gente estude, a gente trabalhe, a gente pesquise para expandir também a nossa capacidade de lidar com os diversos tipos de aluno e com os diversos problemas, com os diversos dilemas da nossa profissão. A quinta regra ética é que são 2 os valores básicos que devem presidir a nossa atuação em sala de aula. O primeiro valor, a competência, e o segundo, o prazer. Por extensão, a generosidade. Aí ele termina o texto dizendo que o resto é sorte. Eu espero que esse vídeo te ajude e eu espero muito mais que essas reflexões que a gente levantou aqui, elas contribuam para a sua formação profissional, para a sua prática em sala de aula, para você desenvolver essa função nossa que é extraordinária, né? Que é tremenda e que é tão necessária à sociedade. Sucesso para você, eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.